Vamos falar sobre as dificuldades todas para quem depende dos trens da CPTM. Desde cedinho a gente vem prestando serviço aqui junto com os nossos ouvintes que enfrentam dificuldades por causa da paralisação parcial dos ferroviários, prejudicando demais os passageiros. 4 linhas da CPTM com alterações. Na linha, a partir de agora conosco está o presidente da CPTM, Pedro Moro. Bom dia. Bom dia a todos da Band News. Qual é o impacto nesse momento? O que funciona, o que não funciona e qual a situação para quem está agora seguindo e precisa de um trem da CPTM? Bom, as linhas 11, 12 e 13 da CPTM estão operando normalmente desde o início da operação comercial, sem nenhuma restrição. Nas outras 4 linhas, nós temos a operação parcial das linhas 7 Rubi, entre as estações Caieiras e Barra Funda, e linha 8 Diamante, entre as estações Barueri e Barra Funda também. Lembrando que na Barra Funda, a integração com a linha 3 vermelha do metrô está funcionando normalmente. As linhas 9 e a linha 10 turquesa estão paralisadas neste momento. Operação Paese, ela foi acionada, ela funciona em alguma região da Grande São Paulo? A CPTM solicitou à SP-Trans e também à MT1 reforço das linhas que margeiam a ferrovia, principalmente para as linhas 9 e 10 e também para a extensão das linhas 7 e 8. Esse reforço nas operações das linhas existentes já foi feito tanto pela MTU como pela SP-Trans. O Paese não foi acionado. E há necessidade, não há necessidade de acionar o Paese para atender esses passageiros? O grande problema de acionarmos o Paese, nós fizemos todo um estudo, conversamos com a MTU, principalmente pelos ônibus intermunicipais, é a logística necessária para o Paese. O Paese ele é feito para atender espaços mais curtos, pontuais entre uma estação e outra por um período mais curto de tempo. As estações da SPTM têm uma distância muito grande uma das outras e a gente precisaria levar de uma estação passando por todas as outras até um ponto em que pudesse ter a integração com o sistema, seja de metrô ou com uma linha que esteja funcionando da SPTM, o que é inviável neste momento. Um ônibus, para se ter uma ideia, um ônibus atende a pouco menos de 5% da capacidade de um trem. Então, o sistema Paese ele não conseguiria atender a demanda necessária. A gente pediu reforço nas linhas para atender de forma mais adequada. Mas antes, 5% sendo atendidas, que nada, não é? Eu volto a repetir, o Paese ele é feito para atender pontual, entre uma estação e outra, e a gente está falando de uma linha inteira paralisada. Através da logística necessária, não é possível atender a todas as estações da SPTM com o sistema Paese. Por isso, o reforço das linhas existentes, que já são preparadas para fazer com que a população, que é a mais prejudicada nesse momento pela atitude dos sindicatos de deflagrarem uma greve, seja atendida. A gente teve informação aqui com os nossos ouvintes de uma confusão na estação Grajaú, zona sul de São Paulo, um pouco mais cedo. Passageiros chegaram a quebrar catraca, portão, ali na linha 9 Esmeralda, uma das que estão paralisadas. O senhor tem mais informação sobre o que exatamente aconteceu, sobre prejuízos ali? Houve uma pequena confusão, mas sem nenhum prejuízo à estação, não houve quebra de nenhum dano material na CPTM, mas reforço o que falei, é uma atitude insensata dos sindicatos de deflagrarem uma greve num momento tão complexo, por conta, inclusive, de uma pandemia. Todos os empregados da CPTM com salários em dia, apesar de todo o reflexo da crise econômica em cima do sistema de transporte, da pandemia no sistema de transporte, a gente continua com salários em dia, pagando rigorosamente. Inclusive, hoje é dia de adiantamento salarial, todos os funcionários receberam e mesmo assim o sindicato, uma atitude irresponsável, deflagrou a greve. Vamos falar então sobre a negociação para o fim dessa paralisação, o que pode ser feito neste momento, o que é que pede o sindicato no fim das contas e o que é que a CPTM pode entregar dessas reivindicações. Bom, a CPTM mantém a sua proposta de não haver reajuste salarial, mas a manutenção de todos os empregos, bem como tem sido feito desde o início da pandemia. Vale ressaltar que no início da pandemia o sistema de transporte, de maneira geral, foi um dos mais afetados pela pandemia.
A CPTM chegou a ter queda de mais de 80% no seu movimento diário. Hoje a gente ainda tem uma queda de 40% no movimento diário de passageiros, que reflete diretamente na tarifa e na arrecadação da CPTM. Portanto, não há condições financeiras de suportar nenhum tipo de aumento. E vou relembrar aqui, apesar disso, não houve nenhuma demissão da CPTM, tivemos todos os empregos, todos os salários em dia. A média salarial da CPTM é uma média muito mais alta que a média salarial do Brasil. Os benefícios que a CPTM proporciona aos seus empregados também são acima do que está, inclusive na CLT, e, portanto, a gente solicita novamente que voltem todos ao trabalho para mantermos a operação, para não prejudicar a população, como tem sido prejudicado pela essa irresponsabilidade dos sindicatos. Qual a projeção para o final da tarde, né? O movimento de pico agora da manhã, que é sempre muito difícil, e para o final de tarde, quando há um movimento de retorno do trabalho em geral. O que a gente pode esperar para o final da tarde? Andamento melhor nas negociações, retomada das atividades? Nós esperamos que o sindicato reveja sua posição e retorne ao trabalho. A CPTM, para entender por que a CPTM está fazendo uma operação parcial, a CPTM depende, os trens da CPTM dependem da operação manual, depende da atuação dos seus maquinistas no trem, exclusivamente, e nós não tivemos praticamente nenhum maquinista entrando para trabalhar. Utilizamos os supervisores desses maquinistas, que são maquinistas de formação também, para atender, por isso só conseguimos operar com 2 linhas. Então a gente espera que o sindicato reveja sua posição, voltem todos ao seu trabalho, porque o mais importante nesse momento é atender a população, que não pode ficar à mercê de uma categoria que recebe todos os seus salários em dia, salários acima da média nacional. Bom, agradeço aqui o presidente da CPTM, Pedro Moro, trazendo as informações aqui para os nossos ouvintes que dependem do transporte sobre trilhos nessa manhã tão difícil, né, em São Paulo, na região metropolitana. Presidente, muitos funcionários da CPTM acompanham a entrevista também, estão mandando para cá informações, reivindicações. A gente entra em contato com a assessoria Fora do Ar para repassar essas mensagens também. Obrigada, bom trabalho para vocês. Obrigado, bom dia a todos. Bom, tô vendo aqui, Carla, mensagens, obrigada, presidente, pela entrevista. Tô vendo algumas mensagens de ouvintes aqui, Carla, que eventualmente não são de São Paulo e tal, estão no chat do YouTube perguntando o que é o sistema Paese. É aquele sistema emergencial quando ônibus são colocados à disposição, quando tem paralisação no serviço sobre trilhos, seja no metrô, na CPTM, normalmente é acionado esse sistema emergencial colocando ônibus à disposição da população. Muito embora os ônibus não deem conta de todo o volume necessário, mas eles conseguem pelo menos atender uma parte desse público. E o que a gente estava cobrando aqui era que esse sistema pudesse ser acionado, mas aí a gente ouviu a explicação de que não tem como, não dá conta mesmo, porque haveria necessidade de um volume muito grande de ônibus para atenderem essa população e a gente simplesmente não tem esse volume de ônibus para atender os usuários dos trens da CPTM. A Rita, nossa ouvinte, é do Grajaú, do extremo sul de São Paulo, e está questionando justamente isso. Tudo bem, não tinha operação Paese para atender a todas as linhas de forma integral, mas esses extremos, por que não? Criar um planejamento específico para estações específicas, para fazer ligação de uma estação muito distante para um outro ponto, um pouco mais capilarizado, de transporte.